Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Depois de mais de 100 dias de sobrevivência extrema, finalmente eu consegui comprar a minha tão sonhada fazenda. Gastei quase todo o meu dinheiro para comprar madeira e construir as cercas da propriedade, mas ela não será uma fazenda qualquer. Meu maior objetivo é transformar esse lugar em um grande santuário de animais selvagens, um local seguro para preservar animais raros e resgatar os feridos. Sem dúvida, esse vai ser o maior desafio da minha vida. E logo na minha primeira expedição de resgate, encontrei um dos maiores mamíferos terrestres, o gigantesco bisão de Tatanka. Só que eu não imaginava que o meu novo lar também era a casa de outros grandes predadores. Machucado e com o inverno quase chegando, decidi fazer uma longa viagem até Valentine. Lá eu comprei alguns suprimentos, roupas de inverno e vendi alguns cavalos. Mas passando na feira de animais da cidade, encontrei um dos cavalos mais corajosos do faroeste, o cavalo bretão. Comprei ele por $1.500. Agora eu só precisava buscar o meu melhor amigo, o meu cachorro Urso. Hey, buddy. E naquela noite, depois do tão esperado reencontro, começou uma forte tempestade de neve. O inverno tinha chegado e agora precisávamos voltar para casa o quanto antes. E depois de muitas horas de uma longa e cansativa viagem, finalmente chegamos em casa. O santuário estava crescendo e tudo parecia bem, mas no faroeste, o mal sempre tá à espreita. E nenhuma cerca é forte o bastante. O dia começou cedo aqui no santuário e hoje eu tenho muito trabalho pela frente. Vou logo fazendo o meu café da manhã. Já organizei também as minhas coisas que trouxe de viagem. E não podia faltar a justa homenagem aos grandes heróis dessa jornada, Aquiles e Corvo. Essas pedras representam o sacrifício que eles fizeram. Pensando nisso, eu tive uma ideia que pode mudar o futuro do santuário. Ao invés de ficar viajando toda hora para capturar cavalos para vender, e se eu tivesse a minha própria criação de cavalos? Já tô até imaginando os potros correndo pela fazenda. Mas para isso dar certo, eu preciso construir um cercado e colocar água e comida. O problema é que eu tô com pouco dinheiro. Pelo menos ainda tenho madeira suficiente para fazer o cercado. O difícil será escolher um lugar grande e plano para poder fazer a construção. Essas terras têm muitas pedras e desníveis, mas acho que eu encontrei o lugar perfeito. Não fica muito longe de casa e é fácil de cuidar. Agora é mãos à obra. Algumas horas se passaram e finalmente eu terminei a cerca. Mal eu sabia que os meus problemas estavam só começando. Um lobo enorme estava me vigiando esse tempo todo. A
Ainda bem que eu não acertei o tiro na cerca, senão eu ia ter que arrumar tudo de novo. Enquanto eu não acabar com essa alcateia, eu não vou ter um dia de paz. Pelo menos ele serviu para alimentar os cães e ainda sobrou bastante carne pro estoque. Vou aproveitar para tomar um cafezinho e me hidratar. Pensando bem, acho melhor eu não trabalhar mais hoje, porque a noite tá chegando e com essa matilha nas minhas terras, o risco é altíssimo. Com o objetivo do dia completo, agora só me resta descansar e aproveitar essa bela noite. O dia amanheceu e hoje eu vou fazer uma viagem até Blackwater. É a maior cidade que temos nessa região. Quase tudo que eu preciso tem lá. Poucas horas depois eu já tô chegando na cidade e minha primeira parada vai ser no estábulo. Vou comprar bastante feno e um cocho de água para os cavalos. Depois de carregar a carroça, tô indo no centro da cidade. Minha segunda parada é no armazém. Vou pegar café, alguns enlatados, facas de arremesso, um cantil e o mais importante, vou comprar uma armadilha para lobos. Agora sim eu tô preparado para enfrentar eles. Minha terceira e última parada vai ser no rancho McFarlands. Lá eu vou pegar a minha vaca e o meu cavalo garanhão. Algumas horas depois eu já tô chegando no rancho. Foi quando eu percebi que eles também fazem comércio de animais. E como eu tô precisando muito de grana, eu vou ter que vender a minha vaca para eles. Mas o garanhão, esse eu não vou vender. Ele já faz parte da nossa família. E se não fosse por ele, eu não teria chegado até aqui. E como eu fiquei longe por muito tempo, ele tá com medo. Mas logo ele se acalma. Done? Come on. There's a boy. Só que o garanhão fez tanto barulho que espantou as vacas. Pelo menos a minha eu consegui encontrar. Easy there. E agora que eu vendi ela por $100, já posso voltar para casa. Pouco tempo depois, finalmente chegamos no santuário. E aos poucos, o cercado dos cavalos vai tomando forma. Mais um dia de trabalho vai chegando ao fim. Em apenas 2 dias terminamos a construção do cercado. Agora os cavalos já podem procriar. Mas eu vou descansar e me alimentar, porque o dia foi muito cansativo. E amanhã vai ser um grande dia. Acordei bem cedo e vou preparar a minha égua Fênix. Vou levar ela para o cercado para cruzar com o garanhão. Provavelmente o filhote deles vai ser bem bonito. Chegando no cercado, o garanhão já estava bem empolgado. You're a good boy. Aqui eles têm água e comida
à vontade. Agora só resta ter paciência e esperar a magia acontecer. Só que isso pode levar vários dias. O importante é deixar eles juntos o máximo de tempo possível. Mas eu ainda tenho que resolver um problema. Preciso encontrar a alcateia de lobos que tá tocando terror no santuário. O que eles não imaginam é que eu tenho um plano. Tô procurando um lugar onde eles podem ter passado recentemente. A ideia é colocar uma armadilha no lugar perfeito. Foi aí que eu me lembrei que tem uma casa no meio do santuário, e isso acabou me dando uma ótima ideia. Vou instalar a armadilha perto da casa e colocar algumas iscas para atrair os predadores. Se eu conseguir subir nesse telhado, vai ser perfeito. Maravilha! Daqui de cima eu consigo enxergar tudo ao meu redor. Totalmente protegido e com a minha espingarda na mão, o dia deles estão contados. Esperei um bom tempo em cima do telhado e não apareceu absolutamente nada. Só que eu tô com muita fome e ainda preciso tratar dos animais. Então eu vou preparar a janta e descansar. Mas quando anoitecer, vamos descobrir se a minha armadilha deu certo. Anoiteceu e sobre a luz do luar, vamos lutar contra a maior alcateia do oeste. Só que ao chegar no local, eu tive uma grande surpresa. Quem caiu na armadilha foi um coelho. Parece que o meu plano não deu certo dessa vez. Mas eu ainda tenho uma carta na manga. Vou esfolar o coelho e deixar a sua carcaça perto da armadilha. Quero ver os lobos resistir a isso. E para completar, eu vou colocar um pouco mais de isca para predadores. Agora é só aguardar. Algumas horas se passaram e não encontrei nada. Nenhum coiote apareceu. Até parece que eles estão sentindo a minha presença. Mas a paciência é a maior virtude de um caçador. E quando tudo estava dando errado, eis que aparece a minha presa. Só que isso não é um lobo, é um puma, e ele já me viu. Só espero que não consiga subir aqui em cima. Um único tiro ecoou por todo o santuário. Agora os lobos já devem saber que eu tô por aqui, então é melhor eu ir pra casa descansar. Quem vai gostar dessa surpresa vai ser o urso e o Toby. Vão ter uma carcaça inteirinha pra comer. Hey, little fella. Sobrevivi a mais um dia nessa terra hostil. Com o abate desse puma, o santuário tá um pouco mais seguro do que ontem. Mas eu ainda tenho muito a fazer. Tenho uma alcateia para caçar. Mas isso é problema para outro dia. O dia amanheceu, só que o garanhão hoje tá muito nervoso. Parece que ele tá pressentindo que algo ruim tá prestes a acontecer. E no desespero, ele acabou quebrando a cerca. Por segurança, eu vou ter que consertar agora. Como é um serviço pequeno, em pouco tempo a cerca já tá arrumada. O garanhão finalmente se acalmou. No final, acho que não era nada demais. Mas infelizmente eu não posso ficar aqui hoje. Lembrei que a grana tá curta demais e preciso ganhar bastante dinheiro em pouco tempo. E no faroeste só tem uma forma de fazer isso: caçando criminosos altamente perigosos. Para me ajudar ainda mais, o dia deu uma boa esfriada.
E ainda começou a nevar. A cidade mais perto daqui é Armadillo, e nas redondezas sempre tem algum bandido. Só que chegando na cidade, eu lembrei que eu ainda não tinha comido nada. Então eu decidi passar no salão, melhor do que comer aqui fora no frio. Mas quando eu cheguei na cidade, um visitante me deu as boas-vindas. Esse vira-lata realmente gostou de mim, só que parece que ele tá bem doente. You're a good dog. Eu tô no meio de um trabalho muito importante, mas se ele se comportar no caminho, não vamos ter problema. Só que quando eu entro no salão, descubro que ele simplesmente não tem comida. Pelo estado da cidade, já era de se imaginar. Agora vou precisar seguir viagem com fome e frio. Pouco tempo depois, acabo encontrando um grande acampamento da gangue dos Del Lobos. Essa gangue vem aterrorizando o oeste há muitos anos. Não faz muito tempo que eu ataquei esse mesmo posto avançado deles, mas dessa vez não quero cometer o mesmo erro. Vou invadir silenciosamente, eliminando todos, um de cada vez. Okay, then. Foi bom testar minha faca de arremesso pela primeira vez, mas ainda deve ter gente dentro da casa. Só que a casa estava vazia, só tinha 3 bandidos dessa vez. Pelo visto, eu tô dando trabalho para eles, mas infelizmente o cachorrinho sumiu. Como não estamos longe de Armadillo, ele deve ter voltado para lá. Só que agora, o meu destino é viajar até a cidade de Tumbleweed. Atravessar o deserto é sempre perigoso, e fazer isso em pleno inverno é ainda mais complicado. Mas eu preciso muito dessa grana, então vou viajar até a cidade para pegar minha recompensa. Já tá anoitecendo e eu ainda não comi nada. Tô com frio e fome extrema. As notícias não são nada boas. Então sou obrigado a fazer um acampamento no meio do nada. Aqui pode ter de tudo. Lobo, puma, cobra, bandidos. Só não tem água, né? Menos mal que agora eu tenho o meu próprio cantil. Vou fazer a janta e preparar um cafezinho para me esquentar. Já tô pertinho da cidade, então amanhã bem cedo eu volto para a estrada. Só que a noite no deserto esconde diversos perigos. Ser picado por uma cobra venenosa no meio do nada seria bem complicado, mas pelo menos já vai servir de carne reserva para a viagem. O sol mal apareceu e eu já tô de pé. Quero voltar logo pro santuário. Tenho muito trabalho a fazer. Pouco tempo depois, eu finalmente cheguei em Tumbleweed. Minha reputação na cidade tá cada vez melhor. E quanto mais bandido vai pra vala, mais dinheiro eu tenho no bolso. Não perco tempo e já pego a estrada de novo em direção ao santuário. Mal posso esperar para ver o nascimento do nosso primeiro potro. Algumas horas se passaram e finalmente chegamos no santuário. Por enquanto, o potro ainda não nasceu, mas pelo menos tá tudo tranquilo por aqui. Agora que eu tô com dinheiro, posso investir mais ainda na fazenda. E com a criação de potros, a tendência é fazer fortuna. Só que no faroeste, dinheiro e paz
não existem na mesma frase. Mal eu sabia que o futuro do santuário estava em perigo. Bandidos invadiram a fazenda, agora é tudo ou nada. Finalmente eu acabei com todos eles, mas, infelizmente, o pior já tinha acontecido. O garanhão foi atingido e tá lutando pela vida, mas ele queria muito viver, só que ele tava muito fraco. Então lembrei que eu tenho alguns remédios, mas não teve jeito, nosso garanhão foi descansar. Nesse momento, o ódio tomou conta de mim. Minha vontade era montar num cavalo, pegar minha espingarda e sair atirando em tudo que respira. Só que a vida é uma caixinha de surpresas. E ela me deu a chance de fazer justiça, quando eu descobri que tinha mais um bandido na fazenda. Mas dessa vez, não quero justiça, eu quero vingança. Sempre achei que eu era um homem bom, até vir alguém e despertar o meu lado mais sombrio. Eu sei que isso não vai trazer o garanhão de volta, mas nesse momento, nesse mísero momento, isso vai me fazer melhor. E já você, meu parceiro, você vai sofrer muito. Só que o miserável conseguiu fugir. Mas não por muito tempo. Okay. Só que pro azar dele, eu tive uma grande ideia. Vou esperar anoitecer e torcer pra alcateia de lobos encontrar a gente. E logo anoiteceu. E pra ajudar, eu vou colocar mais algumas iscas pra atrair os lobos. E pra minha sorte, essa pedra é perfeita pra ver tudo de camarote. Algumas horas se passaram e acho que eu ouvi alguma coisa. É a alcateia. Essa é a minha grande chance. Parece que os lobos estão mais interessados em mim do que no cara. Mas é como eu sempre digo, a paciência é a maior virtude de um caçador. Parece que vaso ruim não quebra mesmo. O cara aguentou os ataques e ainda teve sorte que o lobo se queimou na fogueira. Mas no seu último suspiro, é o meu rosto que ele vai ver. Se a gangue dos Del Lobos queriam guerra, eles conseguiram. Mas como diz o ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Homem e lobo lutando juntos pela segurança do santuário. O dia já tá amanhecendo e eu tô completamente
exausto. Mas o Garanhão merecia uma despedida digna. Sem ele, eu não teria chegado até aqui. Para mim, os meus cavalos são muito mais do que um mero meio de transporte. Eles são meus amigos. E quando um se vai, fica uma marca para sempre. E hoje eu coloco mais uma pedra no túmulo, para nunca me esquecer dos que se foram. A noite foi sombria, mas o sol nasce de novo, e com ele uma nova esperança de dias melhores. Enquanto eu estiver de pé, vou proteger o santuário, custe o que custar.